Olá, tudo bem? Todos nós sabemos que em toda disciplina há a teoria e a prática. A língua portuguesa não poderia ser diferente. A teoria se resume em aprendermos as regras e a prática em saber aplicá-las na nossa escrita. Mas para escrever bem, é preciso exercitar. Hoje abordaremos o lado prático do uso do hífen. Vejamos alguns casos em que não se usava o hífen antes da reforma. Deveríamos escrever sempre tudo junto, sem hífen. Segundo o novo acordo ortográfico, devemos usar o hífen se o segundo elemento começar por H ou por vogal igual à vogal final do prefixo ou do pseudo-prefixo. Vamos ver alguns casos em que não ocorre o uso do hífen, ou seja, os prefixos não são seguidos de hífen, a não ser o segundo elemento começar por H ou por vogal igual à vogal final do pseudo-prefixo, conforme o novo acordo. Começando pelo prefixo aero, aeroespacial, aeronave, aeroporto, tudo junto. Agro, agroindustrial. Anfi, de anfiartrose, anfíbio, anfiteatro. Prefixo áudio, audiograma, audiometria, audiovisual. Perceba que o áudio não tem acento. Prefixo bio, bis, bianual. Bicampeão é tudo junto, hein, gente? Bigamia, bisavô, bisneto. Prefixo bio, biodegradável, biofísica, biorritmo com 2 R's, cuidado. Cardio, cardiopatia, cardiopulmonar, cardiovascular. Centro, de centroavante, centromédio, centrosimetria com 2 S's. Prefixo de e des, desacerto, desarmonia sem H, despercebido. Prefixo eletro, eletrocardiograma, eletrodoméstico, eletromagnetismo. Estéreo, de estereofônico, estereofotografia, estereoquímico. Foto, que quer dizer luz, de fotogravura, fotomania, fotossíntese com 2 S's. Hidro, que significa água em grego, hidroavião, hidroelétrico. Prefixo macro, de macroeconomia. Maxi, de maxi desvalorização. Mega, de mega evento, mega empresário. Prefixo micro, de microcomputador, microradiografia com 2 R's. Atenção para as palavras micro-onda e micro-ônibus. Segundo o novo acordo ortográfico, devemos usar o hífen se o segundo elemento começar por vogal igual à vogal final do pseudo-prefixo. No caso dessas palavras, a vogal final é O, a mesma que começa o segundo elemento. Portanto, aqui devemos usar hífen. Prefixo mini, mini dicionário, mini saia com 2 S's, mini reforma com 2 R's. O novo acordo diz também que devemos usar hífen se o segundo elemento começar por H. Esse seria o caso da palavra mini hotel. Prefixo mono, de monobloco, monossílabo com 2 S's. Morfo, de morfossintaxe, morfologia. Moto, de motociclismo e motosserra, motosserra com 2 S's. Multi, de multicolorido, multissincronizado. Neuro, de neurocirurgião. Oni, que significa tudo, todos, de onipresente, onisciente. Orto, que quer dizer correção, ortografia, ortopedia. Para, que significa aproximação, paramilitares, parapsicologia. Pluri, de plurianual. Penta, de pentacampeão, pentassílabo. Pneumo, de pneumotórax, pneumologia. Poli, de policromatismo, polissíndito. Psico, de psicolinguística, psicossocial com 2 S's. Quadri, de quadrigêmeos. Rádio, de radioamador. Rede, reposição, rever, reratificação com 2 R's. Retro, de retroagir, retroprojetor. Sacro, de sacrossanto. Sócio, de sociolinguístico, sociopolítico. Tele, de telecomunicações, televendas. Termo, de termodinâmica e termoelétrica. Tetra, de tetracampeão e tetraplégico. Tri, de tridimensional, tricampeão. Uni, de unicelular. E zoo, de zootecnia, zoológico. Agora vamos ver os prefixos que sempre são seguidos de hífen. Prefixo além, além-mar, além-túmulo.
Prefixo aquém fronteiras, aquém mar. Prefixo bem, de bem amado, bem querer. Atenção, no caso do prefixo bem, temos algumas exceções. Bem dizer, bem quisto, por exemplo. Prefixo ex, no sentido de anterior, ex-senador, ex-esposa. Prefixo grã, de grã-duquesa, grã-fino. Prefixo grão, de grande, grão-duque, grão-mestre. Pós, tônico, pós-moderno, pós-meridiano, pós-cabralino. Prefixo pré, também tônico, pré-nupcial, pré-estreia, pré-vestibular. Prefixo pró, também tônico, pró-britânico, pró-governo. Prefixo recém, recém-chegado, recém-nascido, recém-nomeado. E o prefixo sem número, no sentido de inúmeros, sem terra, sem teto, sem vergonha. E os velhos prefixos sota e soto, sota-piloto, sotomestre. E o prefixo vice ou viso, vice-diretor, viso-rei. Algumas observações sobre o uso do prefixo co. Com o prefixo co, antes da reforma, o uso do if, salvo algumas exceções, era obrigatório. Por exemplo, coautor, cofundador, cosseno, cotangente. Com o novo acordo ortográfico, o hífen não será mais usado, mesmo diante de palavra iniciada por H. Veja alguns exemplos. Coerdeiro, coautor, cofundador, cosseno com 2 S, cotangente, o resto é junto. Outra observação é que o prefixo co se aglutina em geral com o segundo elemento, mesmo quando iniciado por O. Co-obrigação, co-ocupante, cooperar, cooperação, coordenar. Outros usos do hífen. Também devemos usar o hífen para dividir sílabas. Ortografia, gramática, terra, perdoo, álcool, rainha, transformar, transação, sublime, sublinhar, ritmo. Com os pronomes enclíticos e mesoclíticos, encontrei-o, recebê-lo, reunimos-nos, encontraram-no, dar-lhe, tornar-se-á, realizar-se-ia. Antes dos sufixos Açu, Guaçu e Mirim e Mor, Capim-Açu, Araçá-Guaçu, Araçá-Mirim, Guarda-Mor. Em compostos em que o primeiro elemento é forma apocopada, bel, grã, grão, ou verbal, bel-prazer, grã-fino, grão-duque, el-rei, arranha-céu, catavento, quebra-mola, paralama, beija-flor. Em nomes próprios compostos que se tornaram comuns, Santo Antônio, Dom João, Gonçalo Alves. Em nomes gentílicos, cabo-verdiano, porto-alegrense, espírito-santense, mato-grossense. Também em compostos em que o primeiro elemento é numeral, primeiro-ministro, primeira-dama, segunda-feira, terça-feira. Em compostos homogêneos, 2 adjetivos ou 2 verbos, técnico-científico, luso-brasileiro, azul claro, quebra-quebra, corre-corre, zigue-zague. Em compostos de 2 substantivos e que o segundo faz papel de adjetivo, tipo carro-bomba, bomba-relógio, laranja-lima, manga-rosa, tamanduá-bandeira, caminhão-pipa. Em composto em que os elementos com sua estrutura e acento perdem a sua significação original e formam uma nova unidade semântica, copo de leite, pé de moleque, couve-flor, tenente-coronel, pé frio. Vejamos agora algumas dúvidas frequentes sobre o uso do hífen. Qual é a forma correta? Mal-educado com hífen, mal-educado tudo junto ou mal-educado separado sem hífen? Os adjetivos formados com elemento mal devem usar hífen quando a palavra seguinte começar por H ou por vogais, como nas frases, este é um homem mal-humorado, é uma criança mal-educada, ele era mal-intencionado. Assim sendo, a forma mal-educado não existe. Sem hífen, só quando o mal for advérbio, como na frase, esta criança foi mal educada pelos pais. Vamos a outra dúvida. Qual é a forma correta? Mal-criada com hífen, mal-criada tudo junto ou mal-criada separada sem hífen? O adjetivo se escreve sem hífen, quando a palavra seguinte começa por C. Nesse caso, a palavra deve ser escrita toda junta. Observe um exemplo. É uma criança mal-criada. Sem hífen é o advérbio de modo acompanhado do verbo. Nesse caso, a palavra deve ser escrita na forma separada. Veja o exemplo. Ela foi mal-criada pelos avós. Portanto, a forma correta é sem hífen ou tudo junto, ou separado. Com hífen está errado. Vamos a outra dúvida.
Qual é a forma correta? Dia a dia, com hífen ou sem hífen? Com o novo acordo, dia a dia, sem hífen, será usado tanto para a locução adverbial quanto para a locução substantivada. Qual é a forma correta? Grão-duque, com hífen ou separado sem hífen? Quando o grão ou grã é o elemento reduzido de grande, devemos usar sempre o hífen. Grão-duque, grão-mestre, grã-duquesa, grã-fina. Quando o grão é um substantivo, não usamos hífen. Grão de areia, grão de milho. Vamos a outra dúvida. Qual é a forma correta? Abaixo-assinado com hífen ou separado sem hífen? Com hífen é o substantivo, é o documento. O síndico já recebeu o nosso abaixo-assinado. Sem hífen é quem assinou o documento. Eu, fulano de tal, abaixo-assinado, venho solicitar. Os advogados, abaixo-assinados, requerem. Vamos a mais uma dúvida. Qual é a forma correta? Paralamas com hífen ou tudo junto? Quando o elemento para for do verbo parar, segundo a tradição, devemos escrever com hífen. Paralamas, para-choques, para-brisa, para-raios. Quando o elemento para for prefixo, no sentido de semelhante, próximo, devemos escrever tudo junto, sem hífen, como paramédicos, paramilitares, paranormal, parapsicologia, paraolimpíadas. Vamos à última dúvida. Qual é a forma correta? Cosseno com hífen, com 2 S's, ou coseno. Com o prefixo co, antes da reforma, devíamos escrever sempre com hífen. Cosseno, copiloto, cotangente, com autor. O uso consagrou e os nossos dicionários já registravam a forma cosseno com 2 S's. Assim sendo, podíamos escrever cosseno com hífen com 2 S's. Segundo o novo acordo ortográfico, deveríamos escrever com 2 S's. A forma coseno com S só é inaceitável. Na aula de hoje abordamos o uso do hífen, com prefixos e falsos prefixos e em palavras compostas. Com a assimilação dessas regras, ficará mais fácil você perceber o que mudou com o novo acordo e memorizar essas mudanças com mais facilidade. Antes da entrada em vigor do novo acordo ortográfico, o alfabeto era formado por 23 letras. Com o advento do acordo, o alfabeto passou a ter 26, sendo adicionadas as letras K, W, Y. Na prática, esta complementação não terá um grande impacto, pois essas letras já estavam sendo utilizadas nos casos de palavras estrangeiras, marketing, whisky, etc. Abreviaturas, símbolos e siglas, quilômetro, quilowatts, etc. Palavras derivadas de nomes estrangeiros, darwinismo, byroniano, etc. Trata-se, portanto, de uma oficialização. Para encerrar, vamos ouvir o depoimento de alguns especialistas que certamente, com suas considerações, com o seu conhecimento, vão nos ajudar a entender ainda mais a reforma ortográfica da língua portuguesa. Os pontos positivos são o fortalecimento da língua portuguesa no mundo, nessa afirmação internacional. Então, em negociações internacionais, nós teremos apenas uma forma escrita, quando Portugal, Brasil, os países africanos de língua portuguesa e até Timor-Leste participarem. Há um risco de diplomatas usarem escritas diferentes. Então, com esse acordo, eles serão forçados a usar uma única produção escrita, isso já é um grande avanço, né? E nas questões práticas em que o acordo facilita a comunicação escrita entre os falantes, suprimindo, né, alguns acentos em que não havia necessidade de usá-los. Então não há como a língua portuguesa ser caracterizada hoje como uma língua de Portugal. Essas nações que também falam a língua portuguesa são nações hoje afluentes do português do Brasil. Porque o português do Brasil tem hoje, no mundo, uma presença muito forte. Porque o que dá a presença da língua numa cultura não é só a sua cultura, é também a posição dos seus habitantes, dos seus falantes, daqueles que usam esta língua tanto na fala quanto na escrita. O português está se fortalecendo muito porque, como disse o Camões, de uma maneira muito bonita e resumida lá nos Lusíadas, na quarta parte nova os campos ara, e se mais mundo houvera, lá chegara.
Hoje se fala língua portuguesa no Brasil, na América, então, na Ásia, na África, várias nações africanas de língua portuguesa, nos Estados Unidos. Ela tem uma presença muito forte hoje no mundo, a língua portuguesa, tem uma importância fundamental. Aqui termina a nossa aula de hoje sobre o hífen, mas eu tenho algo a lhes dizer. O hífen sempre foi uma dor de cabeça e, pelo visto, ainda continuará por um bom tempo. Que a reforma tenha ajudado um pouco, principalmente no caso do hífen, eu não tenho dúvida. No hífen, uns prefixos. Mas outras dúvidas vão permanecer. As divergências entre os dicionários vão continuar. Então eu tenho algo a lhes dizer. O que faz a pessoa realmente saber ortografia é o bom hábito da leitura. Da mesma forma que nós sabemos que hoje tem H, embora o H não represente nenhum som. Da mesma forma que você sabe que casa é com S e não é com Z, que cachorro é com CH e não é com X, e você sabe tudo isso por memória visual, o hífen e os acentos também poderiam ser aprendidos assim. Portanto, a boa leitura é sempre um bem maior. Mas algo importante você precisa saber. Na vida profissional, gente, o dicionário tem que ser mais usado, ele tem que ser mais consultado. Nós temos que criar esse hábito da consulta, porque assim você vai criando a sua memória visual para aquelas palavras que vão aparecendo no seu dia a dia e que você precisa saber escrever corretamente, porque a vida profissional está cobrando isso de todos nós. E uma última observação. Não esqueça que nós temos agora ao nosso dispor um livro valiosíssimo, que é o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, publicado pela Academia Brasileira de Letras, sob a coordenação do grande mestre acadêmico Evanildo Bechar. Na minha opinião, esta é a minha referência maior. É lógico que os dicionários, os grandes dicionários, como Aurélio, Ais, Caldas Aulete e tantos outros, é impossível citar a todos aqui, que merecem o nosso respeito e consulta, mas na hora da divergência é o vocabulário que vai resolver esses problemas. Então as dúvidas que ficaram com o novo acordo, que não foi muito claro em determinadas situações, que foi ambíguo em outros, que omitiu terceiros, aí o vocabulário ortográfico deve ser o nosso guia. É esta a orientação final. Espero que o hífen, pelo menos, diminua um pouco a nossa dor de cabeça. Um grande abraço, até a próxima!